Olá, caros alunos. Estejam agora preparados para assistirem e acompanharem as explicações sobre a quarta atividade orientada de Geografia do 7º ano. Inicialmente, estaremos estudando sobre o capítulo 5, que trata dos aspectos democráticos e sociais. Estarei explicando os temas abordados na atividade, vocês podem acompanhar no livro e também já ir acompanhando as questões da atividade para que vocês possam tirar as dúvidas. Bom, em 2017, a população absoluta, o total do Brasil, passava de 207 milhões de habitantes, o que fazia do país o quinto mais populoso do mundo. A tendência para os próximos anos é de que esse número continue aumentando. Observe a projeção no gráfico a seguir. Aqui nós estamos vendo esse gráfico sobre o nosso país, referindo-se à população total, onde nós temos aqui entre homens e mulheres nos anos de 2000 a 2030, mostrando como esses números podem continuar aumentando, do ano de 2000 até 2030, onde nós vimos aí um aumento mais expressivo na cor laranja, que representa a população de mulheres, a cor verde, população dos homens, um pouco mais abaixo que a cor laranja, constituindo-se uma população total em torno aí de 180 milhões até 2030. Dando continuidade, o texto do nosso livro diz o seguinte: a população brasileira se distribui irregularmente pelo território. Para saber qual é a concentração de habitantes em determinada área, divide-se o número de pessoas pela medida dessa área, geralmente expressa em quilômetros quadrados, que é expresso por esse símbolo aí, km, elevado ao quadrado. O resultado representa a população relativa ou a densidade demográfica do local que está sendo analisado. Quanto maior for a densidade demográfica, maior será o número de habitantes por quilômetro quadrado. Então, esse aí é um cálculo feito dentro da geografia para determinar a concentração de habitantes em uma determinada área, né? Há a necessidade de fazer esse cálculo. Vamos falar um pouco sobre a densidade demográfica, entender o que é a densidade demográfica. O Brasil apresenta baixa densidade demográfica, cerca de 24 habitantes por quilômetro quadrado. Apesar de possuir uma grande população absoluta, seu território é bastante extenso, o que resulta nessa baixa densidade. É considerado assim um país pouco povoado. De modo geral, a densidade demográfica no Brasil é maior nas áreas próximas ao litoral. Nessas áreas se localiza a maioria dos municípios com mais de 10 mil habitantes. Observe no mapa a seguir as áreas brasileiras com mais de 10 mil habitantes. Note que, de modo geral, quanto mais nos deslocarmos ao interior do país, menor será o número dessas cidades, com mais de 10 mil habitantes. Bem, nós temos aqui esse mapa de 2014. Com certeza hoje, se fossem feitas novas pesquisas entre 2020, 2019, 2020, nós teríamos dados já diferentes. Mas esse mapa se refere ao ano de 2014. Como diz no texto, em relação à questão da densidade demográfica sendo maior exatamente nas áreas do litoral. O que é o litoral? Deixa eu mostrar aqui para vocês. O litoral é exatamente aqui nas extremidades aqui do nosso país, aqui do nosso mapa do nosso país. Então vejam bem, é realmente aqui nessas porções aqui localizadas no litoral, que ficam à beira-mar, já à beira do Oceano Atlântico. Esse é o nosso litoral brasileiro, que há maior densidade populacional.
E vocês observem, né, nesses pontinhos vermelhos que são referindo-se às cidades com mais de 10 mil habitantes. Há partes do nosso país que há mais pontos vermelhos, né, um predomínio maior de pontos vermelhos. Outras partes já nem tanto, aqui Maranhão, Pará, já temos um predomínio bem menor, mas nessa região aqui em São Paulo, Distrito Federal, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, nós vemos que há uma densidade populacional bem maior. Aqui no litoral aqui, ainda pegando o Nordeste, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe, aqui na região Nordeste, nós vemos aqui também que há uma densidade bastante relevante em questão de municípios aí com mais de 10 mil habitantes. Então, a densidade demográfica a qual o texto vem se referindo é a questão populacional, os lugares do nosso país onde há um maior povoamento, onde há mais pessoas habitando. Agora, vamos falar sobre natalidade e mortalidade. O texto diz que o crescimento natural ou vegetativo de uma população é determinado pela diferença entre as taxas de natalidade e mortalidade. A taxa de natalidade representa o número de nascimentos em cada grupo de 1000 habitantes em determinado período. Assim, uma taxa de natalidade de 4 por 1000 indica que houve 4 nascimentos para cada 1000 habitantes. A taxa de mortalidade representa o número de óbitos em cada grupo de 1000 habitantes em determinado período. A taxa de mortalidade infantil refere-se somente aos óbitos de crianças com até 1 ano de idade por 1000 nascidos vivos. Quando a população de um país cresce, significa que a taxa de natalidade é superior à taxa de mortalidade, descontados os movimentos migratórios. Bom, pessoal, na prática, a taxa de natalidade se refere à questão dos bebês, das crianças recém-nascidas que nascem vivas, né, que sobrevivem até 1 ano de idade, são considerados nascidos vivos. E a taxa de mortalidade, infelizmente, são os bebês que não sobrevivem. Então, quanto maior essa taxa de natalidade, de crianças que nascem vivas, que permanecem ali com boa saúde, maior será também o crescimento da população. E vocês observem aí nesse gráfico aqui do Brasil, né, nos anos de 1881 a 2017, a taxa de natalidade ela é colocada aí na cor laranja e a taxa de mortalidade na cor verde. Vocês observem que de 1881 até 2017 a taxa de natalidade ela vai caindo, assim como a taxa de mortalidade também tem uma queda também interessante aí dos anos de 1881 até 2017. Dando continuidade, vamos falar sobre a pirâmide etária brasileira. A pirâmide etária, né, o que é a pirâmide etária? Ela é um tipo de gráfico que representa os dados sobre a população masculina e feminina por idades. Por isso é também denominada pirâmide de idades. O formato de uma pirâmide de idades pode nos revelar alguns aspectos sobre a população de um país. Uma base larga, veja bem, uma base larga indica elevado número de jovens na população, enquanto um topo estreito indica pequena quantidade de idosos. A pirâmide etária brasileira de 1980 tem base larga, revelando um grande número de jovens, o que indica elevada natalidade, que foi o que nós acabamos de ver anteriormente. O topo estreito da pirâmide mostra
o pequeno número de idosos, revelando precariedade na qualidade de vida, principalmente pouca oferta ou má qualidade de serviços de saúde, porque a gente sabe que as pessoas idosas têm uma saúde mais fragilizada. Então elas têm que se cuidar mais, elas têm que morar em lugares mais adequados, porque a poluição faz mal à saúde, a questão, né, do acesso à saúde também, isso tudo influencia na qualidade de vida das pessoas idosas. Então há aí uma má qualidade de vida nessa questão. As pessoas idosas sofrem um pouco mais. Já a pirâmide etária do Brasil de 2017 aponta o predomínio de sua população na faixa etária dos adultos de 20 a 59 anos, o que pode representar problemas relacionados ao sistema de previdência social, ligado às aposentadorias e aos trabalhadores afastados por doenças ou gravidez. Vamos entender na prática o que é essa pirâmide etária. A pirâmide etária, pessoal, ela dá a noção básica da questão da população brasileira, qual é a predominância em relação à idade. Nós temos populações, nós temos habitantes com sua maioria com quantos anos de idade em relação aos homens e mulheres. Então nós vemos aqui na pirâmide de 1980, como disse no texto, que nós temos aqui uma base mais larga. Qual é a base da pirâmide? Deixa eu destacar aqui para vocês. A base aqui embaixo, essa é a base. Essa base ela é mais larga em comparação aqui ao topo. Ela tem um topo mais estreito. O que é que isso vem significando? Aqui vocês observem que vocês têm a idade, né? Os anos, quantos anos essas pessoas têm. Então ela inicia aqui embaixo de 0 a 4 anos. Depois de 5 a 9, 10 a 14, 15 a 19, 20 a 24 e assim por diante. Então, em 1980, as crianças, né, de 4, 5 a 9, 10 a 14, e aí vai subindo adolescentes, as pessoas mais jovens eram predominantes tanto no lado masculino quanto na população feminina. E o número de idosos aqui com 80 anos ou mais aqui em cima já era bem menor, bem menor. Então havia uma predominância aí maior de crianças e de jovens e bem menor de idosos. Isso em 1980, de acordo com o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o responsável por fazer essas pesquisas e dar esses dados estatísticos sobre assuntos do nosso país, assuntos diversos. Agora nós temos a diferença na pirâmide etária de 2017, olha só, ano de 2017. Nós temos aqui a faixa etária, a idade dessas pessoas. Desse lado azul, aqui nós estamos nos referindo aos homens, desse lado em vermelho, às mulheres. Então, a gente vê que há uma diferença no formato dessa pirâmide. Ela já nem se parece tanto com uma pirâmide. A base dela ficou mais estreita. O que significa essa base mais estreita? Significa que houve aqui uma diminuição na quantidade de pessoas entre 0 a 4 anos, né? As crianças foram diminuindo em relação a 1980, que tinha bem mais, a base era bem mais larga. Nós temos ainda aqui uma predominância de pessoas, tanto masculino quanto feminino, com idades entre 30 a 34 anos. E a nossa, aqui a pirâmide mais acima, no seu topo, continua estreito. Nós continuamos vendo aí que a população idosa ainda não é tão expressiva. Isso em 2017, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE. Então, só para vocês entenderem como que se lê
uma pirâmide etária. Como que você interpreta e consegue entender esses dados? Vamos prosseguir. Análise socioeconômica da população. Para que os governos atendam a população, é necessário que conheçam seus problemas e suas necessidades. Investimentos em educação, infraestrutura, saúde, etc., podem ser planejados com base em indicadores sociais. Dados que traduzem em números características como escolaridade, acesso a bens e serviços, renda, entre outros. Vamos entender sobre PIB, per capita e concentração de renda. O que é que o PIB significa? Primeiro, PIB é a sigla dessa expressão aqui, Produto Interno Bruto. PIB, PIB. O que é que significa esse Produto Interno Bruto? Aí diz o seguinte, a soma em valores monetários. O que são esses valores monetários? Em dinheiro. É uma forma mais facilitada. De todos os bens e serviços produzidos em uma área durante determinado período, que pode ser mês, trimestre, semestre, ano e etc. Voltando ao texto. Uma das formas utilizadas para avaliar a riqueza de um país, estado ou município é analisar o PIB per capita. A gente já viu que PIB é a soma dos valores, monetários, ou seja, quanto de dinheiro foi produzido em uma área em relação a um mês, um ano, enfim. E per capita, o que é essa per capita? Per capita significa por cabeça. E por cabeça é referente a cada pessoa, a cada indivíduo da sociedade, cada um de nós. Então a gente usa dentro da geografia esse termo, per capita, por cabeça, que significa por pessoa. Para calcular esse índice econômico, divide-se o produto interno bruto pelo total da população. Aí nós temos um exemplo de 2016, veja bem. Em 2016, o PIB per capita anual do brasileiro foi de R$ 30.407. Isso quer dizer o que, pessoal? E em 2016, de acordo com as somas de todos esses bens e serviços produzidos durante o ano de 2016, segundo aí esses dados, cada pessoa, per capita, ou seja, por cabeça, por pessoa, durante o ano, esses gastos, esses serviços, enfim, no geral, foi nesse valor de R$ 30.407 por pessoa, de acordo com esse cálculo que foi realizado em 2016. Mas isso não se refere a dizer que cada um de nós, indivíduos brasileiros, recebemos esse valor. Claro que não. Olha só o que diz aí. Entretanto, esse valor é uma média, e não traduz a desigualdade entre os mais ricos e os mais pobres, porque é óbvio que uma pessoa que não tem renda fixa, ela não conseguiu, digamos assim, ter acesso a esses R$ 30.407 durante o ano. A maior parte da riqueza encontra-se concentrada nas mãos de uma parcela mínima da população, que a gente chama de má distribuição de riquezas, Quem tem mais continua tendo mais. Quem tem menos continua perdendo, continua com menos. Aí que há essa questão da desigualdade entre os mais ricos e os mais pobres. Dando continuidade, vamos falar sobre a educação no nosso país. A educação é fundamental para o desenvolvimento econômico e social de uma população. Embora o Brasil tenha avançado nesse campo nas últimas décadas, ainda há muito a ser feito. A taxa de analfabetismo é o percentual de pessoas com 15 anos de idade ou mais que não sabem ler nem escrever. No ano de 2015, no Brasil, essa taxa era de 8%. Observe a evolução no gráfico a seguir. Isso em 2015,
Nós temos aí de 2007 a 2015 esses dados, onde a cor vermelha é o total, a cor laranja são a quantidade de homens e a cor verde é a quantidade de mulheres. Então a gente vê que esse gráfico mostra uma redução não tão grande, mas há aqui, se a gente for acompanhar o topo, há uma queda em relação ao analfabetismo. São números muito pequenos, a gente não tem como dizer que isso foi uma melhora, diminuindo esse analfabetismo em 2015, que são números mínimos. Foi, de certa forma, uma melhora, mas poderia melhorar mais se as pessoas todas, em relação à sociedade, tivessem acesso à educação de qualidade. Dando continuidade, apesar da redução gradativa nos índices de analfabetismo, as diferenças regionais no país ainda são grandes, conforme mostra o gráfico a seguir. Se nós formos fazer esse estudo se referindo a cada região do nosso país, a gente vê que esses números são bem mais expressivos. Na região norte aqui, nós tínhamos em 2015 uma taxa de 8,3% de analfabetismo. Na região nordeste, nós temos uma taxa de 14,8%. Em sudeste, sul, centro-oeste, as taxas são bem menores. Então a gente vê que o nordeste tem uma grande expressividade aqui de analfabetismo presente na sociedade, 14,8% isso em 2015. Para a gente ver agora esses dados em 2020, anteriormente, a gente teria que ter acesso aos dados do IBGE. Mas a gente vê que o Nordeste realmente tem uma educação, isso há muito tempo, bastante defasada em relação às demais regiões do país. Longevidade. O que é a longevidade? O que se refere? Um país longevo é aquele em que a população apresenta expectativa de vida elevada, ou seja, as pessoas vivem mais. A boa qualidade dos serviços de saúde que afetam diretamente as taxas de mortalidade adulta e infantil é essencial para aumentar a expectativa de vida da população. A longevidade da população brasileira aumentou nas últimas décadas, após o país reduzir a taxa de mortalidade infantil e elevar a expectativa de vida. No entanto, isso não ocorreu da mesma maneira em todos os estados. Porque vocês observem que o nosso país, dentro desse gráfico, a expectativa de vida por estado no ano 2015. Vocês observem essas legendas aqui. Expectativa de vida. Cada cor se refere à umidade. A cor vermelha é de 70 a 73 anos. E a cor amarela é acima de 78 anos. Então isso quer dizer o quê? Nos estados do Brasil, onde estão predominando aqui a cor amarela, eu consigo observar aqui Santa Catarina e na região sul, a expectativa de vida é bem maior. As pessoas vivem mais de 78 anos. Quando a gente vai bem aqui para o Maranhão, a expectativa de vida aqui em vermelho, isso quer dizer o quê? De 70 a 73 anos. Então ela é bem menor. Na região nordeste aqui nós temos vários estados aqui e na região norte também, onde predomina a expectativa de vida de 70 a 73 anos. Ou seja, já não há tanta longevidade nesses estados. Onde nós temos aqui a cor laranja, nós temos uma expectativa de vida de 73, 75, variando aí de 75 a 78, em alguns estados, pouquíssimos estados. Dando continuidade, vamos falar do IDH. IDH significa Índice de Desenvolvimento Humano. O Índice de Desenvolvimento Humano de um município, estado ou país leva em consideração para ser calculado a renda, a educação e a longevidade de uma população. Seu valor varia entre 0 e 1. Quanto mais próximo de 1, melhor será a qualidade de vida. Os índices variam entre IDH baixo, médio, elevado ou muito elevado.
O IDH do Brasil evoluiu nas últimas décadas e em 2015 alcançou o valor de 0,774, que é considerado elevado e é bem superior ao registrado em 1990. A gente vê nesse gráfico aqui, essa linha aqui, esse crescimento aqui do IDH, ou seja, do Índice de Desenvolvimento Humano, que leva em consideração a educação, a questão da longevidade, as pessoas vivendo mais, e também isso vai aumentando a taxa aí do IDH. Dando continuidade, nós temos agora falando sobre o capítulo 6, que vem falando sobre a heterogeneidade da população brasileira. O que isso quer dizer, essa heterogeneidade? Em relação às misturas, né, de culturas, de raças, enfim, aqui do nosso país, da nossa população brasileira. O texto diz o seguinte: o povo brasileiro é o resultado de séculos de miscigenação entre diversos povos, ou seja, essa miscigenação, essa mistura de diversos povos, principalmente indígenas, africanos e europeus, que aos poucos incorporaram características físicas e culturais uns dos outros. Essa diversidade se reflete em aspectos culturais, como a língua oficial do país, que é a portuguesa, mas possui muitas palavras de origem indígena e africana, as religiões, a cultura e a música, e nas características físicas das pessoas, como a cor da pele, dos cabelos e a fisionomia. A composição da população é diferente em cada estado do Brasil. Ela reflete o processo de ocupação que ocorreu em diferentes partes do território brasileiro. Observe o mapa a seguir. Então, nós já vimos aqui que o nosso país muito miscigenado, onde nós temos a mistura da cultura indígena, da cultura africana, da cultura europeia. Nesse mapa, nós temos aqui a predominância em relação à questão da cor, onde nós temos o gráfico aqui se referindo à cor branca, preta, parda, amarela e indígena. Aqui vamos analisar o Maranhão. No Maranhão, que é o nosso estado, nós temos aqui esse gráfico onde nós temos as cores laranja, amarelo e marrom. O que isso quer dizer? O laranja é a cor parda, o amarelo é a cor branca e o marrom é a cor preta. Então vejam bem, qual é a cor que predomina aqui no Maranhão? É a cor laranja. Isso quer dizer o quê? Que é a cor parda. Então, no Maranhão, a maioria da população é na cor parda. E uma minoria aí na cor preta, conforme o gráfico indica. Nós já temos aqui em relação ao estado, por exemplo, de São Paulo, deixa eu marcar aqui, Rio Grande do Sul, melhor para vocês verem, Rio Grande do Sul, a cor que predomina, ou a cor amarela. Então, a cor amarela já indica a cor branca. Então, já há mais indivíduos na cor branca. Então, isso aqui é para a gente conhecer, né, a diversidade de raças aqui do nosso país. Nós temos aqui no estado do Amazonas, não sei se vocês conseguem identificar, uma pequena parcela desse gráfico em vermelho, ou seja, onde há a população indígena, aí na região na região norte, no estado do Amazonas. Dando continuidade, agora vamos falar sobre os povos indígenas. Os povos indígenas do Brasil são descendentes dos habitantes nativos que aqui viviam antes da chegada dos colonizadores europeus no século XVI. O censo de 2010 registrou que a população indígena brasileira ultrapassa 896 mil indivíduos, pertencentes a 305 etnias e se concentram principalmente na região norte do país. Vocês analisem esse gráfico no livro, vocês têm uma questão referente a esse gráfico aqui. Vocês observem o seguinte: gráficos, nós temos que analisar a legenda. A legenda é aquela indicação aqui abaixo que nos informa o que quer dizer cada cor. A cor azul, no caso, se refere às terras indígenas, e na cor amarela, àqueles que moram fora das terras indígenas.
aqui nós temos em relação ao Brasil, né, total, e aqui nós temos em relação a cada região do Brasil. Na região norte, se nós analisarmos, nós temos uma predominância de indígenas que vivem mais nas terras indígenas, porque nós temos aqui uma maior quantidade de criança cor azul, que indica quem vive nas terras indígenas, e uma menor proporção de indígenas que vivem fora das terras indígenas. Aqui na região nordeste já é bem quase igual, né? Nós temos indígenas que vivem nas próprias terras, que são as terras indígenas, e indígenas que vivem fora dessas terras. Então aqui, se a gente for analisar, é um pouco menor os índios que vivem nas suas próprias terras, e os índios que vivem fora das suas terras já é um pouquinho maior, mas é uma diferença pequena. Na região sudeste, há menos indígenas, nós temos os que vivem mais nas terras fora das áreas indígenas. Na região sul também há uma quantidade bem menor, e na região centro-oeste já predomina novamente aqueles que vivem nas terras indígenas do que aqueles que vivem fora das terras indígenas. Então vocês têm que analisar esses gráficos, olhar com atenção para vocês poderem entender o que quer dizer. E aí, a nível de Brasil, do país, nós já temos mais indígenas que vivem nas terras indígenas do que os que vivem fora das suas próprias terras. Ok? Próximo conteúdo aqui se relacionado aos povos africanos, que diz que entre os séculos XVI e XIX, cerca de 4 milhões de africanos de diversos grupos étnicos foram escravizados e trazidos para o Brasil para trabalhar nas lavouras de cana-de-açúcar e tabaco, na mineração e em outras atividades econômicas. Então, esses africanos vieram, na prática mesmo, fazer o que no Brasil? Trabalhar de forma escrava mesmo. Muitos aspectos do cotidiano do povo brasileiro são legados desses povos que vieram da África. O que são esses legados? A palavra legado, né, se refere àquilo que se origina deles, que veio deles. Costumes que nós temos hoje, mas que na verdade eram dos povos africanos. Então, isso são legados desses povos. Quais são esses legados? Incluindo os estilos musicais, como por exemplo o reggae, né? E artísticos. Costumes culinários, nós temos algumas comidas da nossa culinária que são de origem africana, como por exemplo a feijoada. Manifestações culturais e religiosas, né? Que nós temos o candomblé, nós temos a capoeira, além de diversas palavras que usamos no dia a dia. Então, esses são os legados que nós temos dos povos africanos. Também existem centenas de comunidades quilombolas no Brasil, que são grupos de ancestralidade africana remanescentes de antigos quilombos ou formados após o fim da escravidão. A luta atual desses povos é para que sejam socialmente incluídos e que suas terras sejam reconhecidas e preservadas. Muitos brasileiros afrodescendentes, descendentes de povos africanos, ainda sofrem com o preconceito, um grave problema a ser combatido por todas as esferas da sociedade. Vamos ver o que aconteceu entre 1940 e 1990. Entre as décadas de 1940 e 1950, ocorreram diversos deslocamentos populacionais do Nordeste para o Sudeste. A partir da década de 1950, com a aceleração do processo de industrialização, muitos moradores da zona rural deixavam o campo rumo à cidade. O que é a zona rural? Pessoas que moram em zonas mais afastadas da cidade, né? O campo, que a gente chama aqui de interior, e se deslocaram rumo à cidade, rumo à zona urbana. Os trabalhadores rurais buscavam emprego e condições de vida melhores. Além disso, o acesso à propriedade da terra era muito difícil no campo. Esse movimento migratório do campo para a cidade é denominado, ou seja, chamado
êxodo rural, que é a movimentação migratória, né? As pessoas que saem do campo e vão embora para a cidade. Da década de 1960 a 1980, esses deslocamentos aconteceram principalmente em direção às cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, que concentravam um maior número de indústrias e oportunidades de trabalho. Entre 1960 e 1990, as regiões Centro-Oeste e Norte também receberam nordestinos atraídos pelas atividades extrativistas ou pela esperança de adquirir lotes de terra na região da Amazônia. Um grande número de agricultores provenientes do sul do país se estabeleceu no Acre, Mato Grosso do Sul e Rondônia, com a promessa de incentivos do governo de doações de lotes de terra para moradia e cultivo. A construção da nova capital do país, Brasília, localizada no Distrito Federal, e a criação da Zona Franca de Manaus, localizada no estado do Amazonas, contribuíram para o crescimento dos fluxos migratórios em direção a essas duas cidades. Então aqui mostra que Brasília e a Zona Franca de Manaus foram aí os principais destinos das pessoas que saíram da zona rural em direção à cidade. E aqui nós finalizamos a nossa aula. Vocês estejam entrando em contato com os professores da disciplina no grupo da turma de vocês. Até a próxima!